Olá! Lançado em maio de 2023, o programa Minhas Raízes é uma iniciativa da Coordenadoria da Infância e da Juventude, em parceria com a Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso de Campo Grande. A ideia é disponibilizar à pessoa que foi adotada, de forma rápida e eficaz, o acesso ao seu processo de adoção e ao de destituição do poder familiar, uma forma encontrada para facilitar que essa pessoa conheça sua história e sua origem biológica. E para falar sobre o assunto, participa do mérito da questão de hoje a coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargadora Elizabeth Anache. Primeiro, o que é uma adoção bem-sucedida? Uma adoção bem-sucedida é aquela que começa bem pelos propósitos de quem vai adotar, né? Aquele método, aquele processo que a pessoa realmente interioriza e depois ela executa. A pessoa que quer adotar, ela tem que ter em mente que a adoção ela é feita para fazer uma criança, um adolescente feliz. Não é o próprio adotante que tem que pensar na sua própria felicidade ou pensar em completar uma família que ainda está incompleta. Não, ele tem que pensar primeiro que a grande responsabilidade, o grande gatilho de uma adoção é fazer com que uma criança ou um adolescente em situação de vulnerabilidade tenha uma família. Então é esse que tem que ser o propósito. E a adoção planejada, pensada, passo a passo, ela tem tudo para ser bem sucedida. É exatamente isso que a gente tem que ver, o planejamento da adoção e fazer com que o adotante veja a criança, o adolescente como um indivíduo e não como um meio para atingir uma finalidade pessoal, uma realização pessoal. Uma realização pessoal. A gente tem que se realizar no sentido de fazer uma criança, um adolescente feliz. E é comum a pessoa adotada ter curiosidade sobre a sua origem? Sim, é muito natural, né? Às vezes a pessoa, o adotado, ele quer conhecer a sua origem por uma questão de curiosidade, às vezes ele quer fechar um processo interno, né? Elaborar o luto de ter perdido a família biológica. Então tem uma série de fatores que levam à possibilidade de uma busca daquilo que levou à adoção. Mas isso tem que ser visto como um processo natural, esperado. Os adotantes, eles têm que respeitar essa vontade, inclusive, se for possível, colaborar. Né? Não adianta resistir a essa vontade que a criança ou o adolescente manifesta. Diante desse cenário, em que momento da vida é mais comum, né, a pessoa querer saber sobre a sua origem biológica? Ainda na infância ou na adolescência. Quando já está na idade adulta, esses sentimentos eles já não estão tão presentes, porque a adoção já foi elaborada ao longo da vida. Mas na infância e na adolescência é muito comum surgir esse desejo de conhecer a origem biológica. E tem razões apontadas assim, é claro, né? Quem está lá na frente já passou por esse processo, já entendeu isso, mas quem está ali buscando nesse início, a criança, quais razões eles apontam? Assim, eu quero saber da minha origem biológica por conta disso ou por conta disso? Tem N fatores, né? Até mesmo por uma questão, eu quero conhecer a minha origem genética, né? Eu quero saber, quero ter uma sensação de pertencimento, eu quero me identificar com alguém, eu quero satisfazer uma curiosidade, enfim, N fatores que levam alguém a desejar saber qual é a sua origem biológica. E o que diz, né, o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente? Aqui o artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala justamente que o adotado tem o direito de conhecer a sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos.
Então, existe essa possibilidade de consulta à sua origem prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. É um direito fundamental que é assegurado, não pode ser negado. E ao encontro disso, desembargadora, como que foi pensado o programa Minhas Raízes? Ele foi pensado justamente nessa visão de que o adotado é um indivíduo, que ele tem que ter os seus direitos assegurados. Só que a gente pensou numa forma de facilitar esse acesso. Então, todas as adoções feitas em Mato Grosso do Sul, elas podem ser buscadas nesse canal. Basta entrar na página do programa Minhas Raízes, que tem um link lá direto no site do Tribunal de Justiça, é muito, muito simples. E aí abre um formulário eletrônico que preenche alguns dados básicos, né? Nome, data de nascimento, filiação, dados básicos, e aí algumas informações sobre o local onde possivelmente aconteceu a adoção. Então, a partir daí, se starta, vamos dizer assim, essa busca que vai ser começada. Por uma questão de segurança, a TI nos orienta dessa forma. Então, a partir do momento em que o interessado encaminha um e-mail e cai numa caixa específica lá na Coordenadoria da Infância, ele recebe de volta um e-mail solicitando alguns documentos. E a partir daí é feita a busca. E que ponte o tribunal buscou fazer, né? Em relação a essa pessoa que tem esse interesse na sua história e quem está lá na outra ponta, né? Que é o pai ou a mãe biológicos. O tribunal, ele dá as informações para quem foi adotado. A família biológica não é... a família biológica não é permitido fazer essa busca, né? A busca é para quem foi adotado. E o Tribunal de Justiça, através da Coordenadoria da Infância, fornece os dados, cópia do processo, cópia dos documentos. Isso tudo é fornecido, é disponibilizado para a criança ou adolescente que foi adotado e fez esse pedido após os 18 anos. Não significa que vai haver uma aproximação, uma busca efetiva de onde estão essas pessoas. Aí é um direito que o adotado vai escolher se ele vai exercer ou não. E como que era antes, no Minhas Raízes? Como que quem tinha esse interesse podia garantir esse direito? Ia ter que fazer uma busca. Se não tivesse uma ideia de aonde aconteceu a adoção, teria que fazer uma busca nos locais prováveis, nos fóruns prováveis, né? Então, alguém acha que foi adotado em Corumbá, então tem que ir na comarca de Corumbá, fazer uma pesquisa, porque essas informações, elas não são facilmente encontradas no SAGE, no nosso sistema de automação judicial. Esses processos, eles são cobertos pelo sigilo processual. Então, não adianta entrar com o nome completo, não vai conseguir o acesso. O acesso é só a partir do momento em que se comprova o preenchimento de todas as condições que o Estatuto da Criança permite. Então, antigamente era assim, procurava o fórum da comarca onde se imaginava que a adoção aconteceu, e vai lá e procura o processo. Às vezes o processo ainda é físico, aqueles processos antigos, né? Muito antigos. Ou, de repente, o escrivão localiza, dá o acesso ao processo, enfim. Só para a gente conseguir aí visualizar, né? A inovação que esse programa traz, a facilidade, né? A eficiência, quer dizer, poderia chegar lá no fórum, não tem nenhum registro aqui, né? E veja que é interessante isso, porque se a pessoa acha que foi, eu fui adotado em Corumbá, por exemplo, aí a gente procura aqueles documentos, não acha nada em Corumbá, mas continua uma busca e acha em Aquidauana, aí você já tem como direcionar, né? Então, por ser uma busca digital, a pessoa interessada ganha tempo, diminui o desgaste, as coisas se resolvem com mais facilidade. E segurança de informação, né? Mas e se o requerente for menor de 18 anos? Bem, a desembargadora esclarece essa e outras questões
Logo após o intervalo, nós já voltamos. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora, a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Tô cada vez mais moderna pra você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. O Tribunal de Justiça está tomando uma iniciativa que é fundamental para ajudar a população e os cidadãos a negociar as suas dívidas. O setor responsável é o Centro de Conciliação e Mediação, o Sejusc, que é coordenado pelo NUPEMEC. Chamamos toda a sociedade, sobretudo as empresas, os bancos, junto com a associação comercial, para que nós possamos, numa fase pré-processual, antes que haja o ingresso no judiciário, as partes envolvidas possam tentar a conciliação e assim já resolver o assunto sem precisar passar pela justiça. Isso gera um incremento na economia, na medida que aqueles que são credores recebem o seu crédito, aqueles que são devedores podem parcelar, contratos bancários, empréstimos de pequeno valor, que são os cidadãos mais vulneráveis, aqueles que têm a necessidade desse apoio para poder fazer essa conciliação. Com a alteração do nosso Código de Consumidor, prevendo a figura do superendividado, é possível que essa pessoa busque o Poder Judiciário, através, evidentemente, da Defensoria Pública, da Advocacia, pactuar com os credores esse parcelamento, que não haja, então, um extrapolamento de um percentual daquilo que ele ganha e daquilo que ele pode pagar. Nós, como Faculdade Estética, estamos muito felizes em poder participar, porque nossos estudantes vão participar de todo o processo através das oficinas, com a conciliação, para esses superendividados poderem resolver seus problemas. Eu acho que essa questão de fazer através da conciliação é o melhor caminho. Você sabia que o Brasil é o quarto maior produtor de resíduos plásticos do mundo? Para enfrentar esse desafio, foi instituído o Julho Sem Plástico pela Lei Estadual 5.894 de 2022, proposta pelo deputado Lucas de Lima. Esta campanha mobiliza a população a reduzir a geração de plástico descartável e adotar práticas mais sustentáveis. O impacto do plástico no meio ambiente é alarmante. Além de poluir os oceanos, ele contamina ecossistemas terrestres e aquáticos. Embalagens plásticas são um dos principais vilões dessa poluição. Estudos recentes mostraram que microplásticos já foram encontrados no sangue e nos pulmões humanos, provenientes de alimentos embalados, ar e água poluída. A ingestão desses microplásticos podem ter efeitos prejudiciais à saúde, incluindo inflamações e danos celulares. A campanha Julho Sem Plástico incentiva ações práticas que todos podem adotar no dia a dia, como substituir sacolas plásticas por reutilizáveis, optar por produtos com menos embalagens e reciclar corretamente. Além disso, empresas e instituições são convidadas a se envolver, promovendo a redução do uso de plástico em suas operações e conscientizando seus funcionários e clientes. Participar do Julho Sem Plástico é essencial para garantir um futuro mais sustentável. Cada pequena ação faz a diferença. Junte-se a nós nessa jornada e ajude a transformar o mundo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Estamos de volta e hoje falando sobre o programa Minhas Raízes, que permite que a pessoa adotada conheça sua origem biológica. Desembargadora, quais são os documentos, a senhora falou sobre eles no primeiro bloco, exigidos para o programa? Sim. Primeiro, o interessado preenche um formulário. Aí a Coordenadoria da Infância responde esse formulário, que cai numa caixa de e-mail, é uma forma de e-mail, responde esse e-mail pedindo ao interessado que mande uma cópia da sua carteira de identificação, da sua identidade ou habilitação, por exemplo, um documento oficial com foto, um comprovante de residência, e aí, opcionalmente, se tiver algum documento relativo à sua adoção, alguma coisa que possa ajudar a localizar o processo, já manda também. E se souber alguma coisa, embora não tenha o documento, também já comunica ali naquela resposta ao e-mail. Antes desses documentos, a Coordenadoria da Infância ela não começa a busca. Ela espera receber os documentos para aí então fazer a busca do processo de adoção e dos seus incidentes, né? Porque muitas vezes o processo de adoção ele é bem fininho, curtinho, não tem nada. As informações que realmente interessam, às vezes, estão numa destituição de poder familiar. Então, é um processo incidente que tem que ser localizado. Às vezes, a destituição de poder familiar ocorre numa comarca e a adoção em outra. Então, são buscas que são cuidadosas, que têm que ser feitas com bastante atenção. E o formulário ele pode ser acessado, como a desembargadora disse, no portal do TJMS, né, www.tjms.jus.br. Tem um link de acesso que é o logo do programa Minhas Raízes. Então é bem fácil de visualizar, bem fácil de acessar. E como e quando as informações são compartilhadas com o requerente? É justamente aí, a partir do momento em que se localiza onde está o processo, a Coordenadoria da Infância encaminha esse pedido para o juízo onde tramitou o processo do interessado. Então, tramitou em Bela Vista, em Ponta Porã, em Anastácio, aquele cartório vai localizar o processo e encaminhar ou o código para acessar o processo, se for digital, ou uma cópia do processo, se ele for físico. E aí encaminha por e-mail. Também o contato é dessa forma, não precisa ser presencial. E é claro, cada caso é muito específico, muito peculiar, mas existe uma média de quando as pessoas têm essas respostas? Um processo mais simples leva em média quantos dias? Não, o processo mais simples, ele é fácil. Às vezes em 3 dias, uma semana, a gente localiza com facilidade. Na era digital é tudo muito fácil. Então, às vezes, dá para concluir essa busca em pouquíssimos dias. O nosso problema maior são aqueles processos, por exemplo, muito antigos. Nós já encontramos casos em que a adoção foi feita antes da divisão do Estado. Aí é uma fase que fica difícil também localizar. Às vezes a pessoa confunde, né, os estados. Fui adotado em Rondonópolis. Não, lá é Mato Grosso, procura por lá. Então essas coisas demandam um pouquinho mais de tempo. Outra coisa que nós percebemos logo no início é que antigamente existiam muitas adoções irregulares, aquelas que não passavam pelo fórum. Né? Então, o que acontecia? A pessoa até sabia, tinha uma noção de que foi adotado e que isso aconteceu em algum lugar. Eu lembro de um dos primeiros casos, foi uma moça que morava no Rio Grande do Sul e ela contava que ela tinha sido, a mãe biológica entregou o bebê, ela foi entregue na rotatória ali de Aquidauana. Então, ela achava que era ali que tinha tramitado o processo. E aí, nós já de imediato já percebemos que aquela adoção ela não passou pelo fórum, porque a entrega não é feita assim, pela mãe biológica para a mãe adotiva, né? Então, são casos assim que aí realmente a gente não tem como localizar aquilo que não passou pelo fórum. E se o requerente for menor de 18 anos?
É possível fazer a busca, sim, desde que os seus responsáveis legais autorizem o procedimento. Também é avaliado pelo formulário? Como que isso é feito? Também pelo formulário. Entra com o pedido. Só que aí, nesses casos, quando é menor, significa que a adoção é mais recente, né? Então, é bem mais simples localizar. E como que... A senhora já adiantou isso também um pouco, mas como que é realizada a abordagem dos pais biológicos? Nem existe nesse caso? Não. A Coordenadoria da Infância faz o encaminhamento desse pedido, dessa pretensão, para o juízo do local onde a adoção ou os incidentes foram processados. O cartório dessa comarca localiza os documentos, faz essa ponte para entregar para o adotado, e aí fica a critério do adotado procurar ou não a sua família de origem. Isso é uma opção de quem foi adotado. Ele é que tem que decidir se é interessante ou não procurar a sua família biológica. Muitas vezes, para aí, a pessoa só quer saber, às vezes ela quer saber o motivo. Às vezes isso não está no processo, mas, entendeu? Aquela curiosidade é satisfeita e aí já se encerra. Muitas vezes também, se o interessado quiser comparecer ao fórum e ser atendido pela equipe técnica, existe a possibilidade também de receber esse apoio e uma orientação sobre essa pretensão dele de fazer ou não a busca. É um programa bastante novo, né? Mas quais foram os resultados até agora? O programa ele precisa ser um pouco mais divulgado, né? Nós já tivemos, ele iniciou em maio do ano passado, ou seja, de 2023, ou seja, acabou de completar um ano. E nós já tivemos 26 interessados procurando pelas suas origens. Nem todos conseguiram localizar os respectivos processos por conta daquelas dificuldades, né? Coisa muito antiga, adoção irregular, não localiza nenhum documento. São situações que são esperadas, infelizmente. Mas já foram 26 procuras. E é um número significativo, né? Por que isso tem sido importante para as pessoas adotadas? Como que a coordenadoria vê isso? Esse direito do indivíduo, ele precisa ser respeitado. A gente sempre recomenda para quem pretende adotar, para agir sempre com muita transparência, para respeitar a vontade da criança ou do adolescente, já esclarecendo a sua origem, né? Sempre conversar naquele sentido, olha, tem criança que nasce da barriga, tem criança que nasce do coração. Você nasceu no meu coração, você foi concebido no meu coração. E aí começa a desenvolver aquele vínculo. O vínculo afetivo vem muito da verdade que é passada nesse relacionamento, né? E a partir do momento em que a criança ou adolescente começa a demonstrar a vontade de conhecer a sua origem, não significa que ela não gosta da sua situação atual, significa que ela quer entender, quer ter uma sensação de pertencimento a algum lugar, né? Então, a ideia é respeitar a vontade dessa pessoa que é um sujeito de direitos. Quando a desembargadora traz isso, vem muito ao encontro dessa última pergunta, né, do nosso programa, que é se existe ainda muito preconceito em torno do tema, né? Eu acho que preconceito não, mas existe um pouco de desinformação ou talvez um pouco de resistência. Mas a partir do momento que a gente entende que essa necessidade existe e é melhor que ela seja atendida, vamos ter relações muito mais significativas, muito mais permeadas pelo afeto. E o Tribunal de Justiça está realmente se voltando para atender a necessidade desse indivíduo, criando uma ferramenta que viabilize essas buscas. Desembargadora, mais uma vez, muito obrigada por participar do mérito da questão, trazendo esclarecimentos, né, sobre projetos, programas, ações da Justiça Estadual, sobre a Justiça Estadual. Muito obrigada, eu que agradeço.
A gente encerra assim o programa de hoje. Tem mais mérito da questão no canal do TJMS no YouTube. Na próxima edição, vem novos esclarecimentos sobre o funcionamento do Judiciário Estadual. Até lá!